Muito bem, segundo bloco do programa Show Raízes. Grande abraço a cada um de vocês, abraço do Emerson Grisa. Tá aí na tela, tá? Já inscreva-se no nosso canal do YouTube, Show Raízes Oficial. Inscreva-se, ative o sininho, participe junto com a gente. Você viu que no primeiro bloco a gente mostrou para você como foi o rodeio, a Expo Ipiranga, né? Um evento bonito realizado pela Nortão Rodeo Bus, uma das etapas do circuito de rodeio do norte do estado do Mato Grosso, uma festa bonita na cidade de Ipiranga do Norte. No próximo bloco, no terceiro bloco, nós vamos mostrar como foi a Expo Riso, tá? Uma etapa de rodeio da Arena Dreams, um evento organizado pela Bacana Produções e foi sensacional, um evento com 30 mil pessoas toda noite, né? Parabéns, estive por lá em ambos os eventos e no terceiro bloco, no próximo bloco, a gente mostra para você como foi a Expo Riso 2023, tá bom? Bem, gente, agora comigo aqui no estúdio, vamos falar com o comandante Gustavo Correia, ele de Lucas do Rio Verde, que representa, né, o Comando Independente de Bombeiro Militar aqui da cidade de Lucas do Rio Verde, e vamos conversar sobre vários assuntos, mas principalmente, a gente vê que acabou o período chuvoso, né? Está acabando, acabou, e começa agora o grande problema das queimadas, né? Inclusive em off, eu conversando aqui com o Gustavo e relatei que na semana passada fomos à cidade de São José do Rio Claro e já no caminho na estrada já tinha focos de queimada com muita fumaça, né? Então é um problema, mas o Corpo de Bombeiro está preparado mais um ano aí para combater na medida do possível. Bom, seja bem-vindo ao programa Show Raízes, Gustavo Correia, do Corpo de Bombeiros. E como que está esse trabalho sendo realizado aí pelo Corpo de Bombeiros? Olá, Emerson, olá a todos que nos assistem, muito obrigado por esse convite. Respondendo a sua pergunta de uma forma bastante objetiva e clara, eu acredito e acho que é importante passar isso para as pessoas, que o Corpo de Bombeiros ele faz um trabalho prévio a todas as temporadas de incêndios florestais. Então, esse planejamento, essa preparação, ela começa já no ano anterior. Então, para esse ano de 2023, nós já estávamos nos planejando em 2022. Hoje, esse planejamento ele começa com o nosso comando geral na instituição, sediado em Cuiabá, e principalmente pela diretoria operacional e pelo batalhão de emergências ambientais, também sediado em Cuiabá, nós temos, então, todas as ações que todos os comandos regionais do estado do Mato Grosso irão fazer, bem como as unidades operacionais. Então, no caso de Lucas do Rio Verde, que é a nossa cidade sede aqui, não é diferente. Nós já temos as ações, os planejamentos que nós precisamos cumprir, as etapas. Então, foram realizadas aí, estão sendo ainda realizadas diversas ações visando conscientizar e prevenir essas ações de queimadas urbanas, queimadas nas áreas rurais. A gente sabe que, normalmente, os incêndios eles começam de maneira pequena, um foco pequeno inicial, porém, caso não tenha uma supervisão, não tenha ninguém próximo, seja uma região distante a um corpo de bombeiros, nós teremos aí uma possibilidade grande de que se torne um incêndio florestal fora de controle. Uma grande característica do incêndio é justamente um fogo que ele perde o controle. Então, até que a resposta chegue a esse local, a gente sabe que pode ter aí grandes prejuízos, principalmente as lavouras, que são áreas produtivas, então os produtores rurais, bem como a nossa flora, a nossa fauna. Então, os prejuízos aí são difíceis até mesmo de mensurar, mas eu posso dizer para as pessoas que são prejuízos de ordem econômica, difícil da gente colocar aqui em dinheiro, né? Colocar em ordem monetária, mas são prejuízos grandes. O Gustavo, vou lhe chamar de Gustavo, assim, de Sem uma problema forma nenhum. mais informal. Você relatou que o Corpo de Bombeiros, já um ano antes, começa o trabalho de prevenção. Como é feito esse trabalho? Como que vocês trabalham isso, já prevendo, talvez, focos em tal região, menos em outras e tal? Como é que você faz esse planejamento de prevenção um ano antes? Sim, esse planejamento ele começa, então, sendo escrito, de maneira que todas as unidades passam relatórios de como foi, por exemplo, o ano que nós atuamos na fase de resposta.
Então, é verificado, por exemplo, o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser melhorado. E, a partir desse feedback das equipes que estiveram em campo, o Batalhão de Emergência Ambiental, através do seu comandante, da sua equipe, né, já faz o planejamento para o ano seguinte. Mas, normalmente, como que o Corpo de Bombeiros trabalha? Existe já nas unidades sede uma estrutura capaz de atender e dar uma resposta efetiva aos incêndios florestais. A grande preocupação nossa é justamente nos locais em que não se tem a imunidade do Corpo de Bombeiros. Então, nesses períodos, são formadas as brigadas estaduais mistas, ou seja, são bombeiros militares que são enviados a algumas cidades que aderem a esse compromisso, vamos dizer assim, com o Estado, de somar esforços para combater os incêndios florestais. Então, existe um contrato que brigadistas são formados por nós, bombeiros militares, e nessas regiões que aceitam, que atendem, que aderem a esse planejamento, o Corpo de Bombeiros se faz presente durante toda a temporada de incêndio florestal, que normalmente começa no dia 1º de julho e vai até meados de outubro, então até 15 de outubro, podendo ser prorrogado até mais para frente, a depender do clima, de como está a situação de chuva, se vai ter previsão ou não. Então, normalmente, é assim que a gente trabalha. E o que a gente tem visto ao longo dos anos é que, cada vez mais, nós conseguimos estar presentes em mais municípios e dando uma resposta cada vez mais efetiva. E como que a gente consegue mensurar isso? Também é muito importante a gente passar para a população. Nós temos um grande norteador de como está a situação do nosso estado. E esse norteador são os focos de calor. Porém, é importante a gente também alertar e passar para o conhecimento da população de uma maneira geral que não necessariamente os números de focos de calor correspondem a um incêndio florestal. Então, às vezes, a gente se assusta e olha, deu 40 mil focos de calor no ano de 2022. Não necessariamente esses 40 mil focos de calor serão incêndios florestais, justamente porque nós estamos num período muito quente e o satélite ele vai acabar mapeando diversos focos de calor e nós, nossas equipes, fazem esse filtro justamente para entender, olha, aqui é uma área rural, aqui é uma fazenda, existem vários focos de calor aqui numa região de mata fechada. Então, ali sim há uma grande chance de ser um incêndio florestal. Diferente, por exemplo, seria se fosse numa área urbana. Então, todo esse trabalho prévio de mapeamento, de satélites, até mesmo para mandar as equipes para fazer a responsabilização, hoje é feito pelo Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos todo o ciclo que nós falamos do incêndio florestal. Nós planejamos, nós nos preparamos estruturalmente, ou seja, verificamos a necessidade de viaturas. Agora, tivemos recentemente, na data dessa semana que estamos participando aqui, a entrega de 120 viaturas para o Corpo de Bombeiros, justamente para reforçar as equipes nesse período de resposta. Então, são viaturas novas, são viaturas locadas, que vão justamente dar esse apoio às equipes em campo, para que elas consigam chegar em lugares que normalmente nós não conseguimos estar, por não termos toda uma estrutura de um quartel do Corpo de Bombeiros Militar. O Estado do Mato Grosso, ele é dito, e com certeza é o celeiro do mundo, né? Então, áreas são abertas, umas de forma legal, outras de forma ilegal e tudo mais, e as pessoas utilizam ainda, né, de queimadas para abrir áreas, né, e tudo mais. Isso, embora toda a fiscalização, embora toda a conscientização, ainda há pessoas, e isso seria um incêndio criminoso. Como que se combate esse criminoso, né, esse incêndio infrator? Excelente pergunta, né? Hoje, por exemplo, se nós nos deparamos em qualquer atividade de campo, ou seja, numa cidade, se a gente se depara com um infrator, ou seja, a pessoa colocando fogo, e há como a gente identificar esse infrator, ele está sujeito a ser preso em flagrante, encaminhado à delegacia, né, para responder pelo crime de colocar incêndio, fazer uso do fogo de maneira irregular. Para explicar de forma mais clara e mais simples para a população, o que é importante entender? Em área urbana, é proibido o uso do fogo o ano todo. E isso é só na churrasqueira. Só na churrasqueira. E se tiver carne ainda, né? E se tiver carne, porque senão não... Porque eu já, olha, e se chamar a gente. Porque eu já vi gente colocando fogo no lixo na churrasqueira, né? Claro. Não vou dedurar, entendeu? Não me preocupo, Sim. Mas já vi. Pois é. E, então, assim, tem pessoas que
infelizmente, fazem uso do fogo para queimar lixo, para queimar folhas. Então, essas são ações também criminosas, por mais que a gente fale assim, olha, mas não tem um dano ambiental. Tem dano ambiental. Com Existe a certeza. poluição. Existem pessoas próximas nas redondezas que estarão respirando essa fumaça. Né? Nesse período, normalmente, tem pessoas, principalmente idosos e crianças, que já sofrem de doenças pulmonares ou respiratórias. Então, elas respirando essa fumaça vão poder desenvolver doenças aí A pulmonares. umidade já está mais baixa. A umidade já está mais baixa. Então, quem tem filho pequeno sabe que esse é um período mais crítico. Precisa ter um umidificador em casa para realmente aumentar essa umidade, porque isso faz mal para a nossa saúde. Então, assim, na área urbana é proibido o ano inteiro. Além do risco, né, de um acidente, né, um caso grave que possa acontecer durante a atuação desse fogo, né? Com certeza. Nós já tivemos casos, a gente brincou aqui da churrasqueira, mas nós já atendemos aqui na nossa cidade, Lucas do Rio Verde, pessoas que foram acender churrasqueira usando álcool. E por uma decisão infeliz, no momento, jogaram o álcool porque queriam acender mais rápido e acabaram se queimando 80% do corpo. Nossa. Teve pessoas que já vieram a óbito. Então, assim, é algo que também tem que tomar cuidado, por mais que a gente falou aqui de forma brincando, a gente sabe que também é outro cuidado que as pessoas precisam ter. E na parte rural, então, em qualquer área rural, a pessoa ela não vai poder queimar via de regra durante o período proibitivo. Então, é proibido de maneira geral. Ele normalmente, como eu falei, começa em 1º de julho e vai até meados de outubro. Esse ano já está declarado situação de emergência pelo nosso governo do estado, já está declarado a partir de maio, e o período proibitivo já está decretado para iniciar dia 1º de julho. Então, isso já está decretado, né, oficialmente, e é importante que a população saiba. Mas por que é decretado período emergencial? Teve alguma mudança esse ano? Sim, esse ano, não sei se todos repararam, mas foi um ano que choveu até mais tarde. Sim. Concorda comigo? Sim, sim. Então, a expectativa, pelas previsões que nós temos hoje, é de que, a partir de maio, já como estamos sentindo agora, o clima já vai ficar mais seco e teremos um longo período sem chuvas. Então, nós temos alguns parâmetros que eu até quero passar para a população, que eu acho importante, principalmente para o produtor rural, que faz a sua colheita, para ele ficar atento. Normalmente, o Corpo de Bombeiros não indica fazer a colheita no período entre 10 horas da manhã e 15 horas da tarde, justamente porque é um período muito quente. Os ventos são mais fortes no horário no meio-dia. Então, a gente usa uma regra simples, que é a regra dos 30. Se a gente está mais de 30 dias sem chuva, se estamos com uma temperatura acima de 30 graus Celsius, uma umidade relativa do ar abaixo de 30% e velocidade do vento acima de 30 km por hora, são condições extremamente favoráveis para a propagação de incêndios florestais. É uma bomba sendo armada ali. É uma bomba relógio. Então, se você está usando o seu maquinário, por exemplo, para fazer uma colheita nesse período, e não tem nenhum caminhão-pipa do lado, caso aconteça alguma falha mecânica, ou até mesmo alguma fagulha, porque já está muito seco o milho, fica realmente extremamente seco, aquilo ali é como se você estivesse colocando gasolina. Tem uma grande chance realmente de vir a pegar fogo. Porque a máquina trabalhando solta fagulhas, faíscas, né? Solta, pelo próprio atrito que tem ali. Então, nós já pegamos situações que são muito tristes, porque a gente sente pelo produtor rural que, infelizmente, veio a pegar fogo assim, muitos hectares da lavoura, né? A gente sabe todo o trabalho, toda a dificuldade que é esse planejamento, todo o investimento que é feito. Por isso que a gente orienta para tomar esses cuidados, principalmente nessas condições meteorológicas que eu citei há pouco. Mas, voltando lá à questão da área rural, mesmo aquela pessoa que quer fazer uso do fogo fora do período proibitivo, ela pode, porém, ela precisa pedir uma autorização de queima controlada para a SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, é preciso que contrate lá o seu engenheiro florestal ou engenheiro ambiental, e esse engenheiro apresente um projeto e ele demonstre qual a área que vai ser queimada, qual a área que vai ser explorada, se vai ser feito um desmatamento. Todas essas ações que o produtor rural precisa fazer em vegetação nativa, ou seja, em área não consolidada, ele precisa dessa autorização. Caso ele não faça, entra a parte da responsabilização também que o Corpo de Bombeiros hoje realiza junto com a SEMA desde 2019.
há pouco estava integrando uma equipe numa operação Amazônia 2023. São operações desencadeadas também o ano inteiro. O ano inteiro o Corpo de Bombeiros faz essas operações e juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Penal atualmente, e outros setores também da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E a ideia nossa é justamente responsabilizar as pessoas que fazem o uso irregular do fogo para abrir áreas de maneira ilegal. Então, as pessoas podem sofrer sanções, multas bastante pesadas, são multas que chegam, em alguns casos, a ser milionárias, e aí ela vai ter um problema sério, porque a área dela será embargada, ela não vai poder mexer nessa área, e aí ela vai, além de todos os outros problemas, ela vai ter que responder um processo administrativo, podendo também responder um processo criminal por essa conduta. Quer dizer, é uma conduta que, no final de todas as contas, não vale a pena, né? O risco é muito grande, né, Gustavo? Com certeza. E caso, como aconteceu com a minha equipe agora, nossa equipe encontre maquinários na região, encontre pessoas trabalhando, e todo esse material que foi encontrado na região que foi aberta de maneira irregular, teve o uso do fogo, esses maquinários ficam sujeitos à apreensão. Então, nós apreendemos diversos tratores lá na região que nós estávamos, e aí o prejuízo é maior ainda. Então, a pessoa, além de tudo, ela só vai conseguir recuperar esse bem dela, que ela também, com certeza, fez um investimento alto, caso ela tenha êxito no processo ou entre em um acordo com a SEMA para pagar a multa que foi aplicada pelas equipes. Então, esse trabalho do Corpo de Bombeiros, hoje ele é muito importante. É importante que as pessoas saibam que nós fazemos esse trabalho, porque ele não é para ser um trabalho surpresa. Muito pelo contrário, a gente já deixa isso muito claro, muito avisado para todas as pessoas que trabalham na lavoura, em área rural, porque muitas dessas pessoas a gente nota que não têm o conhecimento. Às vezes não é má fé da pessoa, a pessoa não abriu porque ela simplesmente tentou enganar o sistema, ou o Estado, enfim, ou não pagar a autorização que ela precisava, ela simplesmente não sabia. Em muitos casos a gente percebe realmente com isso. Toda a informação tida, a pessoa ainda não sabia. Ainda não sabia. Então, para nós que já temos uma certa experiência em campo, fica muito claro discernir quem realmente está de má fé e quem realmente estava de boa fé trabalhando. Porém, a legislação ela é igual para todos. Então, ela tem que ser aplicada para quem estava de boa fé e para quem estava de má fé. Não cabe a gente definir isso. Mas a gente também acaba sentindo, porque realmente existem pessoas que têm aquela questão cultural de usar o fogo para abrir, porque é mais fácil usar o fogo para abrir. Porém, ela não verifica também todos os malefícios que o fogo vai trazer. Então, ele degrada o solo, ele aumenta a poluição, destrói a fauna, a flora. Então, são diversos os prejuízos que o fogo traz consigo, e fora o risco, Emerson, de ter os incêndios florestais, que é a nossa grande preocupação. Então, nós observamos, por exemplo, em 2020, 80% do Pantanal queimando. E fica aquela pergunta, quando essa vegetação vai se regenerar? Será que isso vai demorar 10, 20 anos? A gente não sabe. É uma pergunta que os ambientalistas tentam responder até hoje. Mas a gente se preocupa com isso. Então, o nosso trabalho, visando essa proteção à flora, ele vai muito nesse sentido. E a gente tem feito o máximo possível, tem sido envidado todos os esforços. Nós, militares, nesse período de resposta ao incêndio florestal, que vai ali de julho a meados de outubro, nós ficamos totalmente empenhados. Férias não são permitidas tirar, licenças não são permitidas tirar, justamente para que todo o nosso efetivo esteja empenhado nessa missão. Falando em efetivo, quantos bombeiros militares atuam hoje? Não sei se é um número que você vai ter fácil de falar, mas no estado do Mato Grosso. Olha, eu também não sei exatamente, mas acredito que hoje está em torno de 1.300 bombeiros. Então, a gente pode analisar que o nosso estado é um estado de mais de 900 milhões de quilômetros quadrados, é um estado extremamente extenso, grande territorialmente. Temos 22 unidades operacionais do Corpo de Bombeiros e 143 municípios. Então, por esses números, a gente já vê que é um número realmente pequeno. Nós precisamos aumentar o efetivo e o governo do estado também já tem trabalhado nesse sentido. Agora teremos um concurso que foi feito no ano anterior e já foram chamados para a formação de oficiais e de soldados. Então, eu acredito que até nos próximos anos aí estaremos incrementando o nosso efetivo.
Também há um planejamento do nosso comando geral de incremento de efetivo com bombeiros temporários, que é algo que já acontece aos moldes do Exército Brasileiro. A gente tem uma expectativa aí de que nos próximos anos, meses, a gente já consiga aí ter um aumento de efetivo, que com certeza a gente sabe que é necessário e vai auxiliar muito nos nossos trabalhos, que não é só de combate a incêndio florestal. Aqui na nossa cidade de Lucas do Rio Verde, por exemplo, a gente faz boa parte do nosso serviço se dedica ao atendimento pré-hospitalar, basicamente 80%, então é um número bastante significativo e a gente precisa também tratar isso com muito carinho, porque a gente sabe que a população diariamente precisa da nossa instituição, precisa do nosso atendimento, seja passando mal, num acidente de trânsito, qualquer mal súbito que venha a ter, a pessoa aciona o Corpo de Bombeiros e a gente tem que estar lá, tem que dar uma resposta efetiva e rápida. E também nós temos projetos, temos trabalhado bastante para que isso venha a melhorar. Sim, com certeza. Aliás, em público e à sua frente também, parabenizando o belo trabalho, né, corajoso e preparado do Corpo de Bombeiros. Falando em estado do Mato Grosso, qual que é a região mais problemática quando se fala em focos de queimada? Já que, como eu disse anteriormente, o Mato Grosso é o celeiro do mundo na produção agrícola, mas tem também esses problemas. Qual é a região assim que é mais grave quando se fala em queimadas? Olha, nós temos que a região norte do nosso estado, próximo a Colniza, Alta Floresta, Colíder, são regiões que normalmente queimam muito, tem bastante foco de calor na região da divisa com o Pará, são regiões bastante problemáticas, então a gente tem essa dificuldade de chegar a todos esses locais, mas, como eu disse anteriormente, nós temos equipes que estão indo lá, estão fazendo o trabalho de prevenção, estarão no período da resposta e, continuamente, durante o ano, estarão fazendo responsabilização para aqueles casos que forem identificados que realmente houve o uso irregular do fogo. Outra coisa que eu não citei, mas também que o Corpo de Bombeiros tem feito, através do Batalhão de Emergências Ambientais, são as perícias de incêndios florestais, para que nós possamos responsabilizar as pessoas de que houve um incêndio florestal criminoso, nós precisamos comprovar o nexo de causalidade. Então, para isso, as perícias são extremamente necessárias. Hoje tenho esse curso de perícia, também sou perito nessa área de incêndio florestal, e assim como outros militares que também já fizeram esse curso e que habilita para realmente identificar a origem do incêndio florestal, os vestígios, e conseguir comprovar o nexo de causalidade de que realmente foi uma causa antrópica, ou seja, foi o ser humano que colocou ali, não foi uma causa natural, não foi uma causa alheia a não ser o ser humano. Fazendo essa perícia, quando a perícia constata, olha, realmente foi um incêndio provocado por mãos humanas, enfim, qual é a reação geralmente, né, a reação do proprietário do local, por exemplo, da propriedade? Ele nega, não fui eu e tal, ele tenta argumentar isso na maioria das vezes, ou a maioria das vezes fala, não, realmente coloquei, pronto, ele se entrega ali e fala, fiz errado? Olha, normalmente, pela minha experiência, né, pelas vezes que participei, normalmente as pessoas não falam que foram elas que colocaram. Elas desconhecem, né, então a gente... Culpa o vizinho, inventa a regra, na verdade, é essa. Sempre foi, o fogo veio do meu vizinho, porém as pessoas se esquecem que hoje nós temos um monitoramento de satélite, praticamente em tempo real. A gente fala em tempo real, ele não é, a gente sempre está olhando para o passado. Mas hoje esse passado ele é muito recente. Então, pelas imagens de satélite, pela presença da equipe no local, nós, quase 100% das vezes, conseguimos determinar onde surgiu esse incêndio florestal e se realmente foi por causa humana ou não. Então, por mais que às vezes as pessoas não admitam, né, que houve essa falha, às vezes ela pode até não ter conhecimento, mas às vezes ela deu a ordem, mandou. Então, a gente consegue averiguar. Infelizmente, a maioria das pessoas não admitem a culpa, não. E hoje em dia é complicado, né? Hoje eu costumo dizer que o mundo, né, o planeta está monitorado, né? Não adianta, se você vai numa festa pronta, alguém viu. Não é verdade? Se você faz algum erro na sua propriedade, está lá o satélite. Então, não adianta, hoje é difícil. É como se falasse que não existe o crime perfeito, né? Está ali sendo... É verdade. Eu acho que o incêndio florestal ele tem essa característica de deixar muitos vestígios, porque ele é grande, ele atingiu uma área grande. Então, por mais que a pessoa
use de má fé e tente fazer a limpeza do terreno, confundir, ainda assim, quando se queima muitos hectares, vai ser muito complicado a pessoa apagar todos os vestígios. E como a gente acabou de falar aqui, as imagens de satélites hoje elas são extremamente precisas, né? Hoje nós temos um pixel, por exemplo, de foco de calor, tentar explicar isso de uma forma simples, ele tem uma margem de erro máxima de 375 metros, então, que é uma coisa muito pequena para uma fazenda. Então, se você tem, por exemplo, vários focos de calor numa região, você consegue, fazendo por medianas, identificar exatamente o início do foco, porque lá tem um horário que o satélite passou, e ele passa várias vezes ao dia, né? E não tem só um satélite, tem vários satélites na nossa órbita. E hoje, graças a Deus, graças ao trabalho de muitos bombeiros militares que nos antecedem, que vieram antes, as equipes hoje conseguem realizar com precisão, determinar realmente as causas e conseguir responsabilizar. Porque, Emerson, a gente sabe, enquanto algumas pessoas não sentem no bolso, elas não mudam as suas atitudes. Então, a gente entendeu isso e passou a atuar dessa maneira, e nós verificamos que realmente, pelo menos aqui na nossa região de Lucas do Rio Verde, nos anos que a gente conseguiu fazer esse trabalho certinho, nós temos aqui a Brigada Municipal Mista, local, que a Prefeitura dá esse apoio, os focos de incêndio, o número de incêndios diminuiu consideravelmente. Nesses anos de 2020, quando foi implantada a Brigada Municipal Mista, até esse ano de 2023. Muito bem. Eu estive, salvo engano, ano passado, aqui no estúdio mesmo, com o comandante Alex, né, e também com o comandante de aeronaves agrícolas, o comandante Antônio, e a gente conversava aqui sobre a ajuda agora das aeronaves agrícolas no combate, né? Tem funcionado? Tem dado certo? No Mato Grosso está sendo feito isso? Sim, todos os anos o Corpo de Bombeiros também tem contratos com aeronaves, com empresas que fazem esse serviço de combater os incêndios florestais por aeronaves, e nós temos também 2 aeronaves Air Tractor 802F, que são aeronaves que comportam ali 3.000 litros de água cada uma. E essas aeronaves, durante o período de resposta, principalmente, elas ficam integralmente empenhadas dia e noite em missões de incêndio florestal. Claro que a gente dá prioridade para os locais, vamos dizer assim, que são referências nacionais, como, por exemplo, foi o Pantanal, né? Então, se o Pantanal estiver queimando uma fazenda, essa aeronave ela vai estar empenhada no Pantanal, certamente. Como foi, por exemplo, também em Chapada dos Guimarães, que eu citei, lá também é uma região que é prioritária. Então, se estiver queimando Chapada dos Guimarães, certamente as aeronaves do Corpo de Bombeiros estarão empenhadas nesse incêndio. Como nós só temos 2 aeronaves, né, a gente precisa de mais aeronaves para combater os incêndios que temos no nosso estado. Aí vem as particulares. Isso, aí vem as particulares. E o estado de Mato Grosso, por meio da Defesa Civil, principalmente, tem contratos com essas aeronaves que também prestam esse apoio. Para o incêndio florestal, o combate humano, ou seja, que nós conseguimos fazer lá o combatente junto ao fogo, né, usando alguns equipamentos, ele é difícil que seja feito quando o incêndio atinge uma altura de mais ou menos 3 metros. De 3 metros para cima, já é quase impossível a gente conseguir se aproximar do fogo pela quantidade de caloria, de calor que vem até a pessoa, então a gente realmente não consegue se aproximar. E nesses casos nós precisamos do apoio das aeronaves. Então a aeronave ela é fundamental para que nós consigamos ter êxito aí no combate aos grandes incêndios florestais. Nesse caso, falando dos pilotos agora, eles precisam de um treinamento específico para isso, para combate a incêndio? Sim, eles precisam. O piloto em si, para ele já se formar, ele precisa de muito tempo. Não sou piloto, mas tenho alguns colegas de profissão que são bombeiros militares, assim como eu, e são pilotos, oficiais do Corpo de Bombeiros. E esses pilotos eles se dedicam sobremaneira, assim, é realmente uma dedicação exclusiva para essa profissão, porque eles precisam ter muito tempo de horas de voo, precisam ter treinamentos específicos. Imagine que você está dando um rasante com 3.000 litros de água e você precisa passar perto de um incêndio ainda, né, para que realmente seja efetivo. Então, existem encostas de montanhas, são uma série de cuidados que, tecnicamente, também não saberia dizer, porque não sou formado nessa área, mas, por já ter presenciado diversas operações com aeronaves, posso dizer o quanto elas são fundamentais
para o êxito no combate e o quanto elas auxiliam também o combatente em terra. As aeronaves elas têm uma visão de cima do incêndio e essa visão nos ajuda. Então, em comunicação via rádio, a gente consegue até mesmo elaborar as estratégias para fazer um cercamento do incêndio, fazer um melhor combate, né, e ter a efetividade que a gente precisa. Então, hoje, nós também temos esse trabalho com as aeronaves. É um trabalho extremamente difícil. Fica aqui o meu reconhecimento para os pilotos que são realmente bravos e corajosos que fazem esse serviço. Muito bem, parabéns. Falando em água, Gustavo, ó, mostrar para você que te presentear, para você experimentar. Águas Bonini, essa aqui, ó, é de Nova Mutum, fonte de Nova Mutum, uma água muito boa, a gente tem levado nos eventos, levamos na Expo Riso, nós levamos essa água na Expo Mutum, né? E a galera gosta demais. Vou te presentear aqui com a Águas Bonini para você experimentar aqui ao vivo para a gente aqui no programa. Essa eu garanto para ti, viu? Essa Obrigado. É da fonte mesmo. Águas Bonini. Aí, rapaz, boa, gostou ou não? Uma delícia. Muito boa. Tá Costumo vendo? dizer que a água boa é aquela inodora e incolor, né? Então, eu noto aqui que a água realmente é muito boa. Parabéns, a Bonini. Essa aí, inclusive ela tem, olha, água com gás, né? Tem a sem gás, tem vários tamanhos. E como eu disse, nós levamos para mais de 30 mil pessoas na Expo Riso, mais de 20 mil na Expo Mutum, na Expo Nova, em Nova Mutum. E aprovadíssima, parabéns, conheci toda a família Bonini. Parabéns a vocês, viu? Mandar um abraço ao seu Gilmar, mandar um abraço ao Pires, todo o pessoal, seu Vitalino, todo o pessoal da Águas Bonini, fonte em Nova Mutum, tá? Deliciosa e ganhando todo o Brasil. Águas Bonini, junto com a gente. Bom, estamos conversando aqui com o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Lucas do Rio Verde, Gustavo Corrêa, mas que agora está deixando a cidade, já depois de 9 anos, né, Gustavo? Isso, eu saio daqui um pouco de coração partido, né? Já estou indo aí nas próximas semanas para a cidade de Cuiabá, que é a minha cidade natal mesmo. Sou cuiabano, nasci em Cuiabá. Como é que é? Chapa e Cruz, fala? De Mas fala Chapa de e Chapa, Cruz. por enquanto, né? A gente brinca muito, né? Eu já perdi um pouco do sotaque, mas meus pais preservaram bastante sotaque. E eu agradeço muito aqui a cidade de Lucas do Rio Verde. Eu fui muito bem acolhido aqui. Cheguei em 2014. Cheguei aqui ainda recém-promovido, era segundo tenente na época. Passei aí por 2 promoções. Hoje saio daqui da cidade como capitão da instituição. Então também é motivo de uma alegria, uma realização pessoal também. Mas tudo é fruto de muito trabalho. Então, me dedico a essa profissão aqui integralmente, exclusivamente, como a nossa legislação prevê, e eu amo isso que eu faço. E é importante que as pessoas saibam que nenhum de nós faz nada sozinho, né? Então, o Major Alex, que esteve aqui também, saiu recentemente, era meu comandante, a pessoa que sou extremamente grato por tudo que me ensinou, pelos trabalhos que a gente realizou, pela amizade que a gente também criou nesses anos, e a toda a nossa tropa, né? A gente tem uma tropa aqui em Lucas do Rio Verde excepcional, são militares dedicados, abnegados, que não medem esforços para conseguir atender a população, muitas vezes trabalhando horas extras, fora do seu horário, realizando projetos sociais, palestras, prevenções, diversas atividades que não estão, às vezes, até na legislação, mas que a gente procura fazer, a gente busca fazer a mais, porque a gente entende essa representação importante que a nossa instituição, o Corpo de Bombeiros Militar, tem, que a nossa farda representa, e a gente trabalha para honrar isso. Para nós é muito importante, é mais importante do que o salário na conta no fim do mês, Claro. Sinceramente. Claro que isso ajuda. É uma missão divina, né? Então, realmente, quando a gente entra na profissão, a gente faz o nosso juramento, que é, se for necessário, doar a nossa vida em prol de outras, e eu levo isso muito a sério, sabe? Eu realmente me preparo, a gente faz cursos, a gente se especializa para que, claro, a gente não quer vir a morrer em serviço, né? A gente sempre brinca dessa maneira, mas se for necessário para a gente fazer o melhor pela população, a gente está preparado para isso, né? A gente tem que estar preparado para isso. Então, continuaremos, né? Essa é uma missão de vida, iremos até o final.
E eu agradeço aqui de coração, aproveito essa oportunidade para agradecer por todo o tempo que estive aqui. São muitas pessoas que ajudaram o quartel, ajudaram a nossa instituição. Do período que eu cheguei aqui até hoje, a gente melhorou muito em forma estrutural. Agora teremos aí uma nova base no centro que vai atender melhor a população. Terá uma outra ambulância que trabalhará também técnicos e enfermeiros junto com o Corpo de Bombeiros, um trabalho junto com a Prefeitura. E eu fico muito feliz de sair daqui sabendo que todas essas coisas já foram feitas e que ainda serão realizadas, fruto do nosso trabalho. Então, meu agradecimento a essa cidade de Lucas do Rio Verde. Sou cidadão luverdense, tive essa honra, essa grata satisfação de receber esse título também, mas, independentemente do título, já me consideraria assim, porque é uma cidade apaixonante, é uma cidade que te proporciona uma possibilidade de crescer, me proporcionou amizades que eu levarei para o resto da vida, e realmente passei um período aqui muito feliz, e fica esse sentimento de gratidão a todos. Muito bem, parabéns a todo o Corpo de Bombeiro, boa sorte, né? E aos proprietários de fazendas aí, vamos, né, ter consciência e tal. A gente sabe da importância do agro, a gente sabe da importância de cada agricultor, cada produtor rural, que são anjos na terra, que produzem, né, os alimentos para o mundo, mas às vezes é preciso ter consciência também ao abrir a sua propriedade, ao abrir mais terras para o plantio, que faça de uma forma legalizada. Obrigado, Gustavo. Gustavo Corrêa, subcomandante dos Bombeiros Militares de Lucas do Rio Verde, que está indo a Cuiabá, e que Deus abençoe a sua missão. Muito obrigado. Deus abençoe, foi um prazer conhecê-lo aqui. E, quando precisar, nosso canal aqui está aberto para ti, viu? Amém. Muito obrigado por esse convite. Fico muito feliz de estar aqui. Desejo sucesso também ao seu trabalho, e também nós, como Corpo de Bombeiros, estamos de portas abertas para vocês e para toda a população, sempre que precisarem. Muito bem, muito obrigado. Bom, gente, olha, quero mandar um abraço ao meu amigo Roberto Petri, o Jonas Escobar, mandar um abraço ao meu companheiro Alexandre Reis, todo o pessoal da Agrobagio John Deere, né, junto com a gente, sempre no Show Raiz, grandes eventos. Mandar um abraço ao pessoal da Amigão Internet, Amigo Internet, né, junto com a gente também, atendendo a gente com muito carinho. Um grande abraço a toda a família Marcon. Olha, se você vira Lucas do Rio Verde, se você é de Lucas do Rio Verde, a melhor churrascaria é Churrascaria Marcon, o verdadeiro sabor da carne, tá bom? No próximo bloco, a gente vai ver como foi a Grande Expo Riso 2023, um dos maiores eventos do Brasil, com o rodeio da Arena Dreams. Estive lá na locução também, e foi um grande show para você, com grandes shows nacionais. No próximo bloco, a Kimberly vai estar lá e vai falar com você sobre essa grande festa. Voltamos já já.